Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo de física. A gente vai dar continuidade no capítulo 19. Então, a gente vai estar concluindo aqui, indo para a parte 2. A gente vai trabalhar hoje com transferência de calor, entre outras coisas, tá? A gente viu que o calor é a energia que se transfere de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura entre eles. Para que haja uma transferência de calor entre um corpo e outro, né? A gente viu que a gente tinha dois corpos. Um corpo tinha uma maior temperatura que o outro, e um corpo ia passar a temperatura para o outro, o corpo de maior temperatura ia passar a temperatura para o corpo de menor temperatura. Depois de um determinado tempo, né, ambos iam ter a mesma temperatura. Não foi isso que a gente viu? Então, aí estava acontecendo uma transferência de calor, né? Então, para haver uma transferência de calor, a gente vai precisar de dois corpos, na qual há uma diferença de temperatura entre eles. E essa transferência de energia, né, de um corpo para o outro, ela pode acontecer de três formas, né? Essa transferência de calor pode acontecer de três formas. Por meio da condução térmica, por meio da convecção térmica, por meio da irradiação. A gente primeiro vai trabalhar na condução térmica. A principal forma de transmissão de calor na condução térmica são nos sólidos. Nesse processo, né, as partículas da região que recebe diretamente a energia externa, elas vibram com maior intensidade e passam a se chocar com as partículas vizinhas a ela. Esses choques fazem com que a energia seja transferida e ela se propague pelo solo. A capacidade de conduzir rapidamente o calor, ela varia entre os materiais, né? Porque a gente tem os materiais que a gente chama de condutores, né? Que são ótimos condutores de calor. Exemplos são a lã, o vidro, a água, né? E o ar. E a gente também tem os materiais que eles não têm facilidade, não, como é que a gente pode dizer? Que eles não são bons condutores, né, de calor, que a gente chama de os isolantes térmicos, ok? Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro de condução térmica. Vocês observam aqui, ó, que a gente tem essa barra metálica e a gente está expondo essa barra metálica aqui à fogueira, não é isso? Só que a gente só está expondo essa parte da barra, esse início aqui da barra. A gente não está expondo a barra inteira. Essa parte aqui da barra, ela não está sendo exposta ao fogo. Está sendo exposta só essa parte aqui da ponta. Mas o que que acontece, ó? Por o metal ser um bom condutor, né, que a gente chama de condutores térmicos, né? Por ele ser um bom condutor, só o fato de eu colocar a barra em contato com a fogueira vai fazer com que haja uma condução, né, de temperatura em toda a barra. Toda essa barra aqui, né, ela vai ser aquecida, né, mesmo que só essa parte da ponta esteja sendo exposta na fogueira. Então, aqui a gente tem um exemplo de condução térmica, onde eu não necessito colocar essa barra aqui inteira na fogueira. Eu coloco apenas a pontinha e essa barra vai aquecer e vai conduzir, né, energia para o restante da barra, ok? Aqui outro exemplo de condução térmica.
A gente coloquei aqui essa panela, né, no fogo, do fogão a gás, né, no fogão aqui. E a gente só colocou essa base, né, ó, só quem que está aqui diretamente ligado ao calor do fogo é a base da panela, essa parte de baixo. Mas, né, como a panela é um metal, ela vai conduzir, né, energia para, né, um localzinho aqui da gente segurar a panela, para o cabozinho da panela, né? Lembrando que algumas panelas, né, esse cabozinho, eles possuem algo tipo de madeira, né, que é para funcionar como isolante, né, o cabozinho é de plástico, para funcionar como um isolante térmico, né? Mas no caso de algumas panelas, né, toda a parte da panela é feita de metal. Então, a panela vai estar aqui no fogo, onde ela vai estar recebendo calor diretamente na sua base, né, nessa parte aqui de baixo, no fundo da panela. Como ela é um bom condutor de energia, ela vai transferir calor para o cabo da sua panela, né? Vamos agora para a convecção térmica. A gente viu, só relembrando aqui, fazendo uma observação, a gente viu que na condução térmica, né, os tipos de materiais, o tipo de material que é a fonte principal de transmissão de calor, são nos sólidos, né, ó. A gente viu que são nos sólidos. Já na convecção térmica, a gente vai ver que o material, né, na convecção aqui, o material de melhor propagação, né, da convecção térmica vai ser os líquidos e os gases, tá? Então, a convecção térmica, o calor se propaga, né, nos líquidos e nos gases, que há uma transferência de calor pela matéria em movimento. E aí, portanto, sim, como a condução, ela não pode ocorrer no vácuo, ou seja, no vazio, né? E a gente pode aqui, ó, já observar na imagem que eu tenho, né, aí um recipiente com água, na qual esse recipiente está sendo exposto, né, a uma fogueira. E aí a gente pode observar, né, ó, aqui nesse recipiente o líquido, que ele está fazendo movimentos, né? Que há uma movimentação aqui, ó. A gente tem aqui uma movimentação das moléculas, né? Das partículas que sobem e partículas que descem. Essas setinhas que estão apontando para baixo, né? Essas setinhas que estão descendo, elas estão representando aí o líquido de maior temperatura, porque ele fica menos denso, né? E aí ele sobe. Enquanto 2, né, o líquido contém a setinha, né? Poderia chamar a setinha que está subindo, né? Que está apontando para cima de 2, tá bom? Vamos dizer assim. Então, a setinha que está descendo, poderia chamar ela de setinha de número 1. E a setinha que está subindo, vou chamar ela de setinha número 2, tá bom? Então, aí representado, a setinha que tem maior temperatura é a setinha 1 e a setinha de menor temperatura é a setinha 2, ok?
Aqui a gente tem um segundo exemplo, né, ó. A gente tem aqui esse recipiente sendo exposto a um calor. E a gente pode observar, né, ó, a movimentação dessas partículas, né, ó, dentro desse recipiente onde está acontecendo uma convecção térmica. A gente pode observar que a temperatura, há uma maior temperatura na convecção térmica e uma menor temperatura no líquido, né? Então, faz com que, né, haja esse movimento, essa circulação, esse processo contínuo, né? Circulação da matéria em forma de energia entre as camadas do líquido. Agora a gente vai para a irradiação térmica. Vamos ver aqui um exemplo bem claro. A gente se aproxima aqui dessa fogueira, a gente vai sentir, né, calor nas nossas mãos, não é isso? Então, esse processo se denomina irradiação. É o corpo que emite energia, é chamado de emissor, e o que recebe energia é chamado de receptor. Então, no caso, a fogueira é o nosso emissor, e as mãos é o receptor, que é quem está recebendo energia. É o receptor, ok? Então, toda vez que eu tiver um processo de radiação, eu vou ter um corpo que cede energia e um corpo que ganha energia. Então, o corpo que cede energia, né, ele é chamado de emissor, ele vai emitir energia, e o que recebe energia é chamado de receptor. É quem tem o Sol e a gente tem a Terra, onde o Sol é um emissor de calor, de onde é do Sol, de onde vem, né, a principal fonte de iluminação para a Terra, e a Terra é o emissor, é o nosso receptor. O Sol é o nosso emissor e a Terra é o nosso receptor. A gente chama, né, a energia que se propaga do emissor ao receptor por meio do espaço, a gente chama de energia luminosa, que ela é transmitida por ondas eletromagnéticas e não necessita de um meio material para se propagar, ou seja, ela se propaga no vácuo, né? Diferente dos outros dois exemplos anteriores que eles necessitam de um meio material. E aqui a gente tem uma fonte de calor e aqui a gente tem um receptor de calor, né? Então aqui a gente tem um emissor e aqui a gente tem um receptor. Vamos agora para a dilatação térmica. O que é dilatação térmica? Dilatação térmica é um fenômeno físico que ocorre com a maioria dos materiais, fazendo que aumente suas dimensões quando há uma elevação da temperatura e diminui de tamanho quando são resfriados. Ele pode ocorrer nos sólidos, nos líquidos e nos gasosos. Então, a dilatação térmica, ela vai haver uma dilatação, né, nos sólidos, nos líquidos ou nos gasosos, ou uma diminuição do tamanho, ou aumentação do tamanho ou uma diminuição. E ela pode ocorrer nos três tipos de materiais: sólidos, líquidos e gasoso. Aqui a gente tem um aparato aqui, esse que é um aparato de Granvesande, que ele demonstra a dilatação térmica nos sólidos. Observe que nessa primeira imagem,
a essa esfera metálica, né? Ela está bem menor. Ela está aqui reta, né? Ó, esse fio que está ligado a ela está reto. Já nessa segunda imagem aqui, que representa o mesmo aparato, houve uma dilatação térmica, ó, em torno da esfera, e a gente pode observar que ela cresceu, né? E esse fio reto, né? Que antes era reto, esse fio aqui que era reto, agora ele está, né, feito uma curva. Então, aqui é um exemplo de dilatação térmica. Esse aparato mostrado, gente, ele é constituído por essa esfera, né? Ele é constituído por essa esfera, esse anel. E todo esse arco aqui, né, ó, eles são metálicos. Foi o matemático e físico holandês William Jacobs, né, que inventou esse aparato aí. No início do experimento, estando a esfera e o anel em temperatura natural do ambiente, ele vai estar da forma como apresenta na primeira imagem. Ok? Depois ele foi exposto a uma fonte de calor, né? Ele vai ser aquecido e quando ele for exposto a essa fonte de calor que ele será aquecido, ele vai, como resultado final, a segunda imagem. Vai ser a dilatação térmica. Havendo uma variação de temperatura, né? Claro. Então, ele vai ficar dessa forma aí. Vamos agora para a calorimetria. Vamos ver aqui o que significa, né, a palavra calor novamente. Dividindo aqui a palavra calorimetria em algumas partes. Calor, a gente já sabe o que significa, que é a energia transferida de um corpo para o outro devido a haver uma diferença entre temperaturas entre eles, a gente já viu. Temperatura, a gente também já viu, né? É o estado termodinâmico de um grau que associamos ao nível de agitação das moléculas, então é o grau de agitação das moléculas. Caloria é a energia para variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da água. Então, vamos pensar o seguinte. Digamos que a gente tenha 2 recipientes. Eu vou chamar esse recipiente de recipiente 1 e recipiente 2. E em cada um desse recipiente, eles vão ser colocados uma determinada quantidade de água. No primeiro recipiente, a gente vai colocar 1 litro de água. No segundo recipiente, a gente vai colocar 500 ml de água. Ok? E em seguida, a gente vai aquecer, né, esses 2 recipientes que estão, respectivamente, com 1 litro de água e 500 ml de água. Em qual dos recipientes a água levará mais tempo para ferver? Supondo que os 2 recipientes sejam aquecidos por uma mesma fonte de calor, ok? Então, a temperatura na qual eles vão ser expostos vai ser a mesma, tanto por recipiente que tem 1 litro de água, quanto por recipientes que só tem 500 ml de água. Então, qual dos 2 recipientes que levará mais tempo para ferver? Vai ser o que tem mais água ou vai ser o que tem menos água, né? Então, vai ser aquele que tem menor quantidade de água, né? Porque ele necessita de menor quantidade de calor para que a água entre em ebulição, né? Ela comece a ferver. Já no caso do recipiente que tem 1 litro de água, ele vai necessitar de mais energia para que a água em ebulição, para que a água entre em ebulição, não é isso? Porque ele possui maior quantidade de água. Então, a quantidade de calor que passa para um corpo, para uma substância, ela pode ser calculada e ela pode ser determinada. E o conjunto de métodos experimentais que tem como finalidade medir as quantidades de calor absorvidas ou que são desprendidas em diversos fenômenos térmicos, ela é chamada de calorimetria.
E em igualdade de condições, a quantidade de calor fornecida ou absorvida por uma substância ela é proporcional à massa dessa substância. De modo geral, a quantidade de calor absorvida ou liberada por uma determinada massa de um corpo, ela é proporcional à variação de temperatura. Então, é possível calcular, né, o calor de uma temperatura, de um líquido, né, que foi exposto a uma temperatura. E esse método a gente chama de calorimetria. A gente vai ver agora quais são as unidades, né, as unidades da quantidade de calor, quais unidades a gente utiliza, qual fórmula a gente utiliza, então a gente vai ver aqui um pouquinho, tá? No Sistema Internacional de Medidas, a quantidade de calor, ela é em joules. A gente representa pelo J, tá bom? E por razões históricas existe uma outra unidade, que é a caloria, tá bom? Então, uma caloria, ela é igual a 4,186 joules, tá? Então, uma caloria é aproximadamente, tá? Isso aí é um valor aproximado, a 4,186 joules, tá bom? E aí a gente tem também que uma quilocaloria é igual a 10 elevado a 10, a terceira potência. Ou seja, uma quilocaloria é igual a 1.000 calorias, ok? E uma caloria, ao contrário, né, é igual a 0,001, né? Então, vamos ver aqui o que é o calor específico, tá bom? Pra gente poder ver como que calcula, né? Como é o cálculo da quantidade de calor. Imagine o seguinte: deixamos no fogo uma quantidade de água correspondente a 1 quilograma e simultaneamente em uma fonte de calor idêntica colocamos um pedaço de ferro, também com uma massa de 1 quilograma. Qual dos dois irá sofrer uma variação de temperatura maior em um intervalo de tempo de 5 minutos? Né? Quem é que vai ter, no caso, quem é que vai ganhar maior quantidade de calor? Será que vai ser a água ou será que vai ser o metal? Então, o calor específico, ele é diferente para cada substância. Cada substância, ela possui um calor específico. Então, várias substâncias, né, elas sendo expostas à mesma quantidade de calor durante o mesmo tempo, elas vão reagir de forma diferente, não é isso? Então, a gente tem aqui essa tabela, né, ela é oficial, que ela demonstra, né, o calor específico, né? Então, quando eu exponho a uma certa quantidade de calor diferentes tipos de substância, eu vou ter reações diferentes, temperaturas diferentes, variações de temperaturas diferentes, mesmo que elas estejam na mesma temperatura, mas elas são substâncias diferentes, então elas vão reagir de forma diferente à fonte de calor, ok? Então, a temperatura, no caso do exemplo inicial, que foi a água e o ferro, a temperatura, ela é chamada-se de calor específico, a temperatura na qual ela pode variar, né, em calorias por graus Celsius, ok? Aqui a gente tem uma tabelinha, um calor específico da água, do gelo, do alumínio, da areia, do vidro,
do aço e do ouro. E esse calor específico, ele é dado por calorias, gramas, graus, Celsius, ok? Então, cada substância, ela tem um calor específico diferente, ok? Como é que eu faço para calcular a quantidade de calor? Para calcular a quantidade de calor, você vai usar essa formulazinha aqui, ó. Q é igual a M vezes C vezes o delta tetra. O que isso significa? O Q é a quantidade, esse Q aqui é a quantidade de calor recebido ou cedido por um corpo. Porque um corpo ou vai, né, ceder energia, ou ele vai receber. Ou seja, se eu tenho dois corpos, quando eu coloco um em contato com o outro, corpo de maior temperatura, se eles tiverem temperatura diferente, vai doar energia para o corpo de menor temperatura. Logo, o corpo de maior temperatura está perdendo calor. Então, eu dou calor em uma troca de calor e eu perdo também calor, ok? Então, esse Q é a quantidade de calor. Esse M é a massa, né? A gente já trabalha com ela. Esse C é o calor específico, tá bom? É o calor específico. E esse delta tetra, que ele pode ser também delta T, tá? É a variação da temperatura. Ok? Então, para calcular a quantidade de calor recebido ou cedido por um corpo, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ok? Só revendo de novo, ó, porque vocês podem ter daquela forma, onde aparece delta teta, ou vocês podem ter o delta T. Lembrando que é a quantidade de calor recebida ou cedida, o M é a massa, o C é o calor específico e o delta T é a variação da temperatura, tá bom? Vocês vão necessitar calcular a variação dessa temperatura quando vocês tiverem duas temperaturas, uma temperatura maior e uma temperatura menor. Então, vocês vão fazer, ó, delta T vai ser igual à temperatura maior menos a temperatura menor, ou seja, a temperatura final menos a inicial, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Um corpo sólido de massa de 100 gramas possui calor específico de 0,2 calorias por grau Celsius. Elevamos a temperatura do corpo em 20 graus. Devemos fornecer ao corpo uma quantidade de calor igual a. Então, quero encontrar a quantidade de calor. Então, vou escrever a fórmula. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Aqui a variação da temperatura já é 20. A massa é 100. O calor específico é 0,2 calorias por grau Celsius. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar 100 vezes 0,2 vezes 20. Fazendo essa multiplicação, o calor vai ser igual a 400 calorias. Então, lembrando que o calor vai ser igual a 400 calorias, ok?